Terceira carta de João, versículo 2, está escrito assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Vou ler mais uma vez. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha só, o Senhor quer que você tenha saúde, não somente saúde física, mas também saúde na alma, alma sã, alma sadia. Vivemos em dias que não é só as enfermidades físicas que atingem o corpo, vivemos em dias em que as doenças psicossomáticas estão aí aos milhões, mas o Senhor tem bênção para você e vitória para a tua casa. Você crê nisso? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Fecha os teus olhos, aplaudindo e vá glorificando a palavra do Senhor. Aplauda, glorifique, exalte, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. A tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui para ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza. Pode se assentar. Tome o teu assento, por gentileza. Se assente. Quem me ouve bem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. O pano de fundo aqui da história, não é aqui da palavra, João escreve essa carta a um irmão chamado Gaio. É o que diz no versículo 1. E João elogia Gaio pelo seu procedimento, elogia, e esse Gaio, a Escritura não nos traz qual de fato ele é, uma vez que o nome Gaio é um nome romano que era muito comum, seria, por exemplo, para nós, um João, seria para nós um José. Quantos Joãos não tem no nosso país? Quantos José? Assim era o Gaio lá no tempo romano. E no Novo Testamento temos aí 3 ou 4 Gaios. Mas enfim, João elogia esse homem porque ele era um homem temente a Deus, fiel a Deus. Obrigado, querido. Está muito alto, não? Ele era temente, ele era fiel a Deus, e os missionários evangelistas que passavam lá pela igreja onde Gaio congregava, ele hospedava na sua casa, ele ajudava, ele dava alimento, ele servia, ele tinha prazer em fazer isso, em detrimento a um outro, que João vai dizer aqui, no versículo 9 e 10, que é um cidadão chamado Diótrefes. Esse Diótrefes era o líder da igreja, não é? E esse não recebia ninguém. Quem em casa recebesse, ele excluía da igreja, e ele queria que a igreja fosse dele, ele dominasse, fizesse do jeito que quisesse, a ponto de não querer receber nem o próprio apóstolo João. Mas muito bem, me chamou a atenção, e o Espírito Santo falou ao meu coração a respeito desse versículo 2. Primeira coisa, quando João deseja que vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, você não deseja saúde para quem já tem saúde, não é verdade? Se João está dizendo, lhe desejo saúde, o entendimento é de que este Gaio certamente enfrentava uma enfermidade, um problema de saúde, não é? A Bíblia não fala qual, mas homens de Deus enfrentam problemas de saúde, como o próprio apóstolo Paulo enfrentou, não é? Ele fala de um espinho na carne, segundo aos Coríntios 12. Nós lemos no segundo livro de Reis, capítulo 13, o texto dizer que o profeta Eliseu, que foi um grande homem de Deus, usado por Deus, não é? Através dele Deus operou milagres, mas ele morre de uma enfermidade, ele morre de uma doença. Então, a doença faz parte, acontece, vem, é verdade ou não é? Acontece, ninguém está imune, ninguém está livre, faz parte da vida. Mas aqui, ainda no versículo 2, na parte final, João elogia, não é? E fala que a alma de Gaio vai bem. Na King James está escrito assim, que você vá bem em tudo que empreender e prospere, como é próspera a tua alma.
Então, o texto nos ensina que mesmo Gaio, enfrentando um problema de saúde, ele continuava na fé. Ele continuava com a alma sadia. Poderia o corpo estar enfermo, mas a fé não estava enferma, não. A alma não estava enferma, não. E nós vivemos em dias, amados, que muita gente, a alma está doente. Muitos, o corpo físico tem até saúde, mas a alma está doente. A alma está debilitada. As doenças psicossomáticas atingem aí milhões e milhões de pessoas. O INSS, em 2016, afastou quase 100 mil pessoas dos seus empregos por depressão. Você sabia disso? A Organização Mundial da Saúde diz que a depressão é a doença do século. Vai ser a doença mais incapacitante nesses próximos anos. Isso é muito sério. É o tempo em que vivemos. Todavia, Gaio nos ensina, e Paulo e João, melhor dizendo, falando a respeito dele, nos ensina algumas coisas para mantermos a nossa alma sã, a nossa alma sadia. Ô pastor, e Deus tem como fazer? Tem, a palavra ensina como. E Deus tem saúde para o teu corpo, Deus tem saúde para a tua alma, Deus quer que você esteja de pé. Ainda que um problema venha, e ele virá, e tenho dito isso nesses últimos dias, não é? Os problemas da vida aparecem. Ninguém planeja ficar doente, é verdade ou não é? A doença chega. Ninguém planeja bater o carro. Os acidentes acontecem. As coisas da vida fazem parte. Agora a questão é, como é que nós vamos lidar? Como é que nós vamos enfrentar? Vai deixar o desespero tomar? Vai acabar a fé? Vai recuar? Não, nós temos que olhar e acreditar, Deus está conosco, Deus está no controle, a luta veio, mas a vitória virá também, porque eu vou crer, eu vou perseverar, e Gaio nos ensina isso, a palavra nos ensina isso. Então, se você puder anotar, primeira coisa que a palavra nos ensina aqui através de Gaio, a ter uma alma sadia, uma alma sã, versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Grife essa expressão, como tu andas na verdade. Gaio andava na verdade, ele vivia a verdade. E é interessante que o próprio João, volte aqui comigo algumas páginas, primeira carta, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 3. Então, a primeira característica para ter uma alma sã é viver a verdade, é andar na verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Obviamente que esse ele aqui, de quem João está falando, minha gente? Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus. E o próprio Jesus disse, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Senhor Jesus disse, não é, no Evangelho de João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor também nos ensina, abra comigo João 8, versículo 44, enquanto Ele é a verdade, enquanto a palavra dele é a verdade, o inimigo da nossa alma, que é o diabo, é o pai da mentira, e nele não há verdade, porque ele nunca se firmou na verdade. João 8, 44, o Senhor Jesus falando aos fariseus, disse assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Grife essas duas expressões, não se firmou na verdade, porque não há verdade dele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Logo, esta palavra tem que ser verdade na nossa vida. Essa palavra não pode ser só teoria. Ela mesma deixa claro, leia comigo na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, leia aqui comigo. Carta de Tiago, capítulo 1,
No versículo 22, aliás, está escrito assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A parte mais difícil da palavra, minha gente, é colocar em prática, é fazer. Por exemplo, Jesus nos ensina a perdoar. Dependendo da situação, não é fácil, não. Tem gente que às vezes leva uma mágoa anos e anos do pai, da mãe, por uma situação que passou, por uma palavra que foi dita, não é? Por uma situação que vivenciou. Alguns anos atrás eu conheci uma senhora, ela quase 60 e poucos anos de idade, e ela ouviu uma mensagem, justamente a mensagem era sobre perdão. E ela, na presença de Deus há mais de 30 anos, mas no coração dela, ela tinha uma mágoa, um ressentimento da sua mãe. E eu preguei naquele dia, ela ouviu a palavra, muito bem. E alguns dias depois ela me procurou e ela disse: pastor, lembra daquela palavra? Eu falei: que palavra, irmã? Você sabe que a gente prega, né, 3 vezes por semana, então, né, o Espírito Santo vai conduzindo. Ela falou: aquela sobre perdão? Eu falei: sim. Ela falou: Deus falou poderosamente comigo. Eu falei: foi, mãe, o que Deus falou? Pastor, Deus operou, o Espírito Santo operou no meu coração. Eu liberei perdão para minha mãe. Eu falei: é mesmo, irmã? Ela começou a contar o caso. Ela falou que quando era criança, moravam no interior, né, moravam na roça, e a mãe era muito nervosa, muito estressada, e quando pegava os filhos para bater, batia até sangrar, e quando sangrava, um chicote, pegava sal grosso e colocava na ferida. Ela falou que aquilo doía, que ela tinha ódio da mãe dela. Ela falou: pastor, eu coloquei no meu coração, quando eu fizer 15 anos, isso ela criança, ela falou: quando eu fizer 15 anos de idade, eu vou arrumar um marido, eu vou casar e eu vou embora daqui, eu vou sumir, eu não quero mais ver minha mãe. E ela falou: isso era comum. Fizesse alguma coisa, tome surra de chicote, tome sal grosso, aquilo doía. Ela falou: pastor, do jeito que eu falei, que eu planejei, eu fiz. Com 15 anos de idade, conheci um rapaz, namorei com esse rapaz, fugi com ele, casei. Fui fazer minha vida, tive meus filhos, tive meus netos, me converti, mas não queria nem saber da minha mãe, guardava aquilo no meu coração. Toda vez falava de perdão, aquilo doía. Mas aquele dia, aquela palavra, o Espírito Santo tratou aqui dentro, dizendo: você tem que perdoar. E aí eu fui lá, minha mãe, há 90 e poucos anos, pedi perdão para ela pediu perdão para mim, passou a sair um peso das minhas costas, estou tão leve. Mais de 30 anos de evangelho. Olha só, uma mágoa que tinha praticamente quase 60 anos. Você tem ideia do que é isso, minha gente? Então, a parte mais difícil da palavra é praticar. E eu estou te dando um exemplo porque a palavra traz muito ensinamento das relações do dia a dia, da convivência, não é? Por exemplo, Jesus disse: a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. É perdoar, é falar a verdade e assim por diante. É muita coisa. Agora, a palavra deixa claro, acabamos de ler, que nós devemos cumprir. Porque se eu ouço a palavra e eu não pratico, eu estou me enganando. Estou vivendo uma vida de aparência. E eu posso enganar você, você pode me enganar, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe quem vive a palavra e quem não vive, e o inimigo também sabe. Satanás também sabe quem é verdadeiro servo de Deus, quem é crente de verdade, quem é cheio do Espírito Santo de verdade, quem é temente, quem aplica essa palavra e quem não aplica. Abra comigo 2 Timóteo, volte algumas páginas aí, algumas páginas. 2 Timóteo 3, nós vamos ler os versículos 13 e 14. A palavra traz muito ensinamento. Então, quando eu começo a amadurecer na verdade, eu começo a compreender, eu não posso me enganar. 2 Timóteo 3, 13, está escrito assim: porque os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, está orientando Timóteo. Timóteo, vai ter gente que vai continuar no engano, na mentira, enganando e sendo enganado, e vai ladeira abaixo. Agora você não, você permanece na palavra, você permanece na Escritura. E quando eu começo a amadurecer e crescer na fé, eu começo a compreender que a palavra, a verdade dela, tem que valer na minha vida a ponto de eu submeter a minha vontade à vontade de Deus. Eu compreender que ainda que eu não queira, a palavra dele tem que prevalecer e eu tenho que fazer a vontade de Deus.
Porque se essa palavra não for verdade na minha vida, eu estou me enganando. E quando a pessoa não amadurece, ela não compreende. E há um conflito na vida cristã, no processo de amadurecimento espiritual, da pessoa compreender: a vontade de Deus está aqui, a minha tem que estar aqui. A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É a verdade. Eu tenho que ter esse discernimento, eu tenho que ter esse entendimento, a ponto de submeter a minha vontade para cumprir a vontade de Deus. Ou não foi isso que Jesus fez? Ele está lá no Getsêmani, exalando gotas de sangue, ora a Deus: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Isaías 53 estava profetizado, a Deus agradou o moê-lo, ele tinha que ser moído, ele tinha que enfermar, ele tinha que derramar todo o seu sangue, ele tinha que passar por aquela morte cruel, e ele vai morrer, ele vai derramar o seu sangue até a última gota. Quem está entendendo, diga amém. Então essa palavra tem que ser verdade na nossa vida, em todos os aspectos, em tudo. Tem que ser aplicada, tem que ser vivida. Então, Gaio, ele anda na verdade. Para ter a alma sã, sadia, nós temos que viver a verdade. A verdade tem que ser realidade na nossa vida. E nem todo mundo que anda na presença de Deus vive isso. E aqui nós, na Escritura, encontramos uma lista com diversos exemplos, diversos. Mas eu quero ler com você na carta de Judas, que traz um resuminho rápido, 2, 3 exemplos. Abra comigo na carta de Judas. A Escritura traz alguns exemplos de gente que não andou na verdade, de gente que se voltou para o mal, que viveu o mal, que se afastou de Deus, que se rebelou, enfim. Abra comigo na carta de Judas, está antes do Apocalipse. Eu vou ler o versículo 11. Abra aí comigo. Judas, carta de Judas, você sabe que esse Judas aqui não é o Iscariotes que se enforcou, tá? Que era discípulo de Jesus. Esse Judas aqui começa a carta dizendo que é o irmão do Tiago, do mesmo Tiago que tem aqui a carta, né? E esse Tiago também não é o irmão do João. O Tiago, irmão do apóstolo João, morreu pela mão de Herodes, está lá no livro de Atos. Esse Tiago aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus. Esse Judas, então, também é o meio-irmão do Senhor Jesus, conforme diz lá Mateus 13, do 53 em diante, né? Depois que José consuma o casamento com a Maria, vai nascer 4 filhos homens, fora as mulheres. Isso depois de Jesus Cristo, tá? Mas vamos ler aqui o versículo 11. Ai deles, está falando desse tipo de gente, porque entraram pelo caminho de Caim. Como assim, pastor? O que é entrar pelo caminho do Caim? Aí a gente tem que voltar para entender a história do Caim, não é? Resumindo rapidamente, Abel leva para Deus maior oferta, maior sacrifício, com sinceridade no coração. Deus se agrada de Abel e da sua oferta, e diz lá Gênesis 4 que Deus não se agrada de Caim e da sua oferta. Deus não vê honra, Deus não vê amor, Deus não vê zelo, Deus vê indiferença. Deus vê que no coração dele não quer agradar a Deus. E naquele momento o semblante dele, de Caim, muda, o aspecto fica como que endemoniado. E o Senhor diz a ele: o pecado jaz à porta, cabe a você dominar. Naquele momento o mal, a raiva, o ódio quer tomar conta do coração dele. E é o que vai acontecer. Na 1 de João, capítulo 3, versículo 2, o texto vai dizer que Caim se tornou do maligno, porque suas obras eram más. Ele deixou o mal entrar, ele deixou o pecado dominar. Então a pessoa que vai pelo caminho do Caim é aquele tipo de pessoa que deixa o mal entrar na sua vida. Ela se torna maligna, ela se torna malévola, ela vive o mal, ela pratica o mal. Isso acontece nos nossos dias ou não? Liga a televisão, você vai ver a crueldade que o ser humano está. Esses dias... O meu sogro estava me mostrando um vídeo de uma mulher que abandonou uma bebezinha na linha de trem para morrer atropelado por um trem, para a criatura ir cheirar cocaína. Será que é maligno um negócio desse? Na linha do trem. Aí um guarda foi lá, viu a criancinha, um bebezinho. Na hora que o guarda chegou, estendeu a mão, a criancinha levantou a mão, o guarda pegou e levou. Levou para uma instituição para cuidar. E aí depois descobriu-se, apurou-se, que a mãe estava usando droga e largou a criança lá para morrer. Será que tem gente maligna? Isso é só um exemplo. Tem coisa muito pior por aí. Então tem pessoa que deixa o coração ser tomado pelo mal. Esse é o exemplo de Caim. Mas continuando o texto. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem era esse Balaão? Depois leia lá no livro de Números, a partir do capítulo 23, mas resumindo rapidamente, o povo de Deus está passando pela terra dos Moabitas,
Deus é com eles, Deus vai à frente, e onde Deus vai, o Senhor opera maravilhas, e o rei moabita Balaque, ele quer que Balaão amaldiçoe o povo de Deus. E aí o próprio Deus aparece a Balaão, e Balaão era um feiticeiro, como diz Josué capítulo 13. E aí Deus aparece e diz: Balaão, não vá, não amaldiçoe aquilo que eu abençoei. Não vá. Mas ele foi. Por que ele foi? Porque ele queria saber do dinheiro. E ele foi e preparou lá os feitiços, preparou os encantamentos, e lá no livro de Números está escrito que contra o povo de Deus não vale encantamento, magia, macumbaria. Você não tem que ter medo de passar embaixo de escada não, meu irmão. Você não tem que ter medo de gato preto. Para de superstição. Você é servo de Deus. Ah, pastor, mas aqui na esquina fizeram a macumba, eu não vou pisar. Que medo é esse? O Espírito Santo está em você, ele habita em você. Superstição tem que ficar para trás. Essas coisas têm que ficar para trás. Ô, pastor, mas fizeram macumba, e daí? Não vai pegar não. Ô, pastor, mas levaram minha foto para macumba, e daí? Se você estiver na presença de Deus, no altar de Deus, podem sacrificar galinha preta, bode preto, boi preto, pode sacrificar o que for, pode fazer a macumba que for, você está guardado e blindado pelo Todo-Poderoso. Já fizeram macumba para mim, já levaram foto minha da minha esposa em macumba, já fizeram tanta coisa, mas ficamos de pé, porque maior é o que está conosco, o Deus vivo, o Todo-Poderoso. O Balaão então faz e apronta para o povo de Deus, mas nada vem porque Deus guardou o seu povo. Deus guarda você. Não tenha medo disso não, crê em Deus, leve sua vida no altar, em santidade, em fidelidade, honrando ao Senhor. Mas muito bem, esse Balaão vai falar depois para o Balaque o que iria fazer o povo de Deus perder a bênção de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, que era comer comida sacrificada, era cair em prostituição. Então, quando Judas fala aqui do engano do prêmio de Balaão, está falando de gente que é movida a dinheiro, gente inescrupulosa, gente que para alcançar e ganhar dinheiro não está nem aí para os outros. Isso acontece nos nossos dias ou não? Ou se acontece? Os maiores ladrões do nosso país não são aqueles que roubam a pessoa no ponto de ônibus, por aí, são os que usam colarinho branco, que roubam milhões, milhões e milhões, e quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Isso acontece, será que nas igrejas também? Gente que faz a obra por dinheiro? Ou se tem? Cães gulosos, profetizou Isaías. Ezequiel fala disso. Jesus fala, não dê as coisas santas aos cães. Ele deixa claro em Apocalipse que os cães não vão entrar no reino de Deus. Ele está falando de cachorro, será, minha gente? Ele está falando de bicho? Ele está falando de gente. Ele está falando de comportamento. Ele está falando de obreiro fraudulento. Ele está falando de gente que não tem temor de Deus. Como profetizou Pedro, segunda carta, capítulo 2, chegaria o tempo que surgiriam falsos profetas, amantes do dinheiro, por avareza fariam de vós negócio. É o que mais tem, infelizmente, tem muitos aí que só fazem a obra visando o dinheiro, e a igreja shopping que vende tudo, e vende isso, e vende aquilo, né? É igreja por aí, é gente por aí sendo investigado pelo Ministério Público, é gente por aí respondendo processos e processos na justiça, dando escândalo, é gente respondendo processo para devolver aos membros aquilo que, entre aspas, supostamente foi doado. Processo na justiça, são os dias em que vivemos. Mas continuando aqui ainda, o último exemplo, e pereceram na contradição de Corá. Essa contradição é no sentido de rebelião. Quem foi esse Corá? Está lá no livro de Números também. Se reuniram três, o Corá, Datã e Abirão, para se revoltarem contra Moisés. E os três disseram, por que Moisés é o líder? Não, isso está errado. O líder tem que ser nós somos os líderes. Deus fala conosco também. E Deus havia escolhido Moisés, Deus havia separado Moisés, Moisés era o líder. E aí se voltaram contra Moisés. Aí Moisés falou, vocês querem ser líder? Bacana, amanhã vamos se reunir todo mundo na porta do tabernáculo. Leve os incensários de vocês, nós vamos orar a Deus, nós vamos ver o que Deus vai fazer, vamos ver o que Deus vai falar. No dia seguinte, estava lá Moisés, estava lá Corá, Datã e Abirão. Sabe o que Deus fez? Abriu a terra e tragou Corá, Datã e Abirão. E a família deles, e a tenda deles, e tudo que era deles, 250 pessoas, por causa da rebelião, porque a intenção do coração era no mesmo sentido de Satanás quando se rebelou contra Deus. Está entendendo a seriedade da coisa? Tem gente que infelizmente, vamos continuar a leitura, versículos 12 e 13, estes, que acabou de dar os exemplos, são manchas em vossas festas. Ele está falando, é gente que está no meio da igreja, olha só.
em festa de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Olha só, eu estou falando de gente que está no meio da igreja, está no meio do povo, mas não vive a verdade, não anda na verdade, vive uma vida fake, de aparência. Minha gente, ser crente dentro da igreja é fácil. Entrar aqui dentro, glória a Deus, aleluia, bate palma, amém, eu recebo, tomo pó. Difícil ser crente dentro da tua casa. É difícil ser crente lá com o teu marido, com a tua esposa, quando dá aqueles 5 minutos de raiva, com o teu filho, com o vizinho. Difícil é ser crente lá no trabalho, não é? Mas o teu marido, a tua esposa, a tua família, a tua vizinhança, o teu trabalho tem que ver que você vive a verdade, que você é cristão de verdade, que o Espírito Santo habita em você, que mesmo você enfrentando lutas e problemas, continua crendo. Eu sei quem tenho crido, o Senhor é comigo, nada vai roubar minha paz, nada vai roubar minha alegria, porque eu estou firmado na rocha que é Jesus Cristo. Então, para ter uma alma sadia, em primeiro lugar, viver a verdade, andar na verdade. Volte comigo aí uma página, 2. A segunda coisa que diz aqui a palavra a respeito de Gaio, está no versículo 5, 3 de João, versículo 5. Primeira coisa, andar na verdade. João fica feliz, olha só, versículo 4. Não tenho maior gozo, alegria do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Agora versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Grife aí, procedes fielmente em tudo o que fazes. O Gaio era um camarada fiel. Ele procedia com fidelidade. E Deus espera isso de nós. Nós temos que ser fiéis a Deus em primeiro lugar. Abra comigo, Salmo 101. Salmo 101, o versículo de número 6 e 7 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Nós temos que ser fiéis a Deus e fiéis até a morte. O Senhor Jesus disse, Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É permanecer fiel. E olha que a carta que ele manda João escrever à igreja de Esmirna, antes de falar isso, ele diz, vão prender vocês, viu? Vão jogar na prisão. Satanás vai se levantar, vai torturar, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas além de ser fiel a Deus, obviamente temos que ser até o último dia, nós temos que ser fiéis também nos relacionamentos em todas as esferas. Por exemplo, o marido tem que ser fiel à esposa e a esposa ao marido. É difícil manter um relacionamento com infidelidade, é verdade ou não é? É difícil, por exemplo, não só no casamento, mas numa relação de amizade, em que você confia em alguém, você divide algo com alguém, esperando a fidelidade da pessoa, não é? Esperando a discrição dela, e ela atrai a sua confiança, sendo infiel, dividindo aquilo que você compartilhou com ela com outras pessoas. Isso acontece ou não, minha gente? Ou se acontece, não é? Nós temos que ser fiéis, não só no casamento, não só nas relações de amizade, mas no trabalho, nas tarefas. Você tem que ser fiel ao teu patrão, você tem que ser fiel ao seu gerente, à sua empresa, ao seu cliente. E a gente encontra exemplo disso na Bíblia. O José, ele foi vendido como escravo e ele foi comprado pelo Potifar, lá no Egito, e ele começou a trabalhar lá na casa do Potifar. E ele foi crescendo, se tornou ali um mordomo, e um belo dia chega a mulher de Potifar, você conhece a história, né? O agarra e diz, se deite comigo. E ele vai dizer, eu não posso pecar nem contra Deus, nem contra teu marido. Ele está sendo fiel a Deus, está sendo fiel ao seu patrão, ao seu senhor. Você conhece a continuação da história, né? Foi jogado na cadeia, mas Deus estava com ele. E ele continuou sendo fiel e Deus o honrou pela sua fidelidade. Deus o honrou. Um outro exemplo é Daniel. Daniel é levado adolescente, 16, 18 anos para a Babilônia. Chega lá, coloca no coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele está sendo fiel a Deus. Depois, lá na frente, capítulo 6, no tempo do rei Dario,
Vão puxar a capivara de Daniel, porque o rei pensava em constituí-lo primeiro-ministro. Vão puxar a capivara dele, não vão encontrar mancha, não vão encontrar nada, porque ele era fiel. Fiel a Deus e fiel ao rei. E o rei era ímpio, não era homem de Deus, mas ele fazia o seu trabalho bem feito, ele fazia com amor, ele fazia o melhor, ele se destacava. O Senhor Jesus diz, Mateus 25, quando ele conta a parábola dos talentos, ele diz que naquele dia o Senhor dirá: bem está, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel a Deus em tudo. Seja fiel aos seus relacionamentos, no seu casamento, nas amizades, no trato, na empresa, no emprego, com o cliente, onde quer que for. Seja fiel. Você vai ter uma alma sadia. Ô pastor, mas me traíram já. Mas não traia não. Ô pastor, mas o senhor é infiel a mim. Mas não faça isso não. Para você ter uma alma sadia, compreenda, você tem que ser fiel, mas ao mesmo tempo estar preparado para as infidelidades. Ou será que Jesus foi pego de surpresa com a traição de Judas? Jesus e os 12 é o modelo da igreja, não é? Tem o Pedrão, que é o impulsivo, tem o Tomé, que é o incrédulo, tem o João, que é o do amor, e sempre tem um Judas, sempre tem um traidor. Saiba que haverão traições em todos os níveis de relacionamento, só nunca de Deus. Deus nunca vai te trair, porque Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra diz, ainda que formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece, mas é ter maturidade para entender, eu tenho que ser fiel, eu tenho que viver essa palavra, ainda que sejam infiéis a mim, eu vou continuar sendo fiel. Eu não vou deixar que as atitudes dos outros mudem quem eu sou, porque a minha maior alegria, a minha meta é agradar ao Todo-Poderoso. Gaio era fiel. Diga para a pessoa que está ao teu lado, seja fiel em tudo, proceda fielmente em tudo. E a terceira coisa, volta lá comigo na terceira de João. A primeira coisa é andar na verdade. Se você quer uma alma sã, sadia, ande na verdade, viva a verdade, pratica a verdade. Segunda coisa, seja fiel. Terceira coisa, tem que ter bom testemunho. Olha o versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Grife aí, testificar. É testemunho que está sendo dado dele. Versículo 6. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzir como é digno, para com Deus bem farás. Então ele tinha bom testemunho. Deus espera que também tenhamos bom testemunho. Bom testemunho, queridos. Bom testemunho. Repito o que disse há pouco, ter bom testemunho aqui dentro é fácil. Tem que ter bom testemunho dentro da tua casa. Tem que ter bom testemunho no teu trabalho. Tem que ter bom testemunho na tua vizinhança. Não é? Porque você, andando com Deus, sendo fiel a Deus, vivendo a verdade, você vai ter consciência limpa. O Espírito Santo vai testificar o teu coração, eu estou contigo. As lutas podem vir, mas eu continuo sendo contigo. Eu vou te dar a vitória. E essa luta tua vai ser o testemunho de amanhã que vai edificar a vida dos outros. O servo de Deus tem que ter testemunho para contar. 1 Timóteo 3, leia comigo. 1 Timóteo 3, olha o que diz o versículo 7. 1 Timóteo 3, 7. Olha o que diz aqui a palavra. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O servo de Deus tem que ter bom testemunho. Minha gente, nós vivemos numa época de maus testemunhos. Na Bíblia tem também diversos, não é? Diversos, mas nos nossos dias também tem. Maus testemunhos, escândalos. Jesus disse, vamos ler Lucas 17, olha o que ele disse. Evangelho de Lucas, capítulo 17, eu vou ler os versículos 1 e 2. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olha a seriedade do que Jesus está falando. Nós não devemos ser motivo de escândalo de maneira nenhuma. Nós temos que ser motivo de inspiração. Nós temos que ser referência de fé. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem que ser referência de fé. Você tem que ser referência para alguém. Você pode não saber, mas tem gente que se espelha em você. Tem gente que olha para a tua vida e diz, aquele ali é um servo de Deus, aquela ali é uma serva de Deus. Você tem que ter bom testemunho. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, leia comigo versículos 31 e 32. 1 aos Coríntios 10, versículos 31
e 32, está escrito o seguinte, leia aí comigo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Nós não podemos ser motivo de escândalo, nós temos é que ser bom testemunho, nós temos é que ser boa referência. Escândalo já tem aos montes, maus testemunhos já tem aos montes de pastores, de obreiros, enfim, de todos, de muitos. Nós não podemos dar mau testemunho, nós temos que ter bom testemunho. O Gaio dava bom testemunho, era um homem de fé, estava enfrentando enfermidade, estava enfrentando o problema, mas continuava vivendo na verdade, continuava procedendo fielmente, continuava tendo bom testemunho, porque o Senhor é com ele e o Senhor é com você, meu irmão. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, as lutas que você tem vivendo, eu não sei como foi que você entrou aqui nessa noite, mas o Senhor é contigo, e se você crer e você viver na verdade e for fiel, você vai ter bom testemunho, vai ter vitória, e através da tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. As lutas fazem parte da vida e Deus permite que venham aflições para que o servo dele tenha testemunho. Isaías 43, leia comigo, olha que promessa gloriosa. Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, você vai estar abandonado sozinho, é o que está escrito aí? Não. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Águas aqui, rios aqui, fogo aqui representam lutas, aflições, problemas. Era o que o Gaio estava passando. Uma enfermidade, mas nada roubava a paz, nada roubava a alegria, nada roubava a fé e a certeza. Comigo está o Senhor, o Todo-Poderoso. Essa luta agora vai ser o testemunho que eu vou contar amanhã, e creia e tome posse, meu irmão. Você pode estar enfrentando luta, pode estar debaixo de fogo cerrado, pode estar debaixo de uma inundação de águas na tua vida, mas o Senhor está contigo para te abençoar e te dar vitória. Ele tem saúde para o teu corpo, Ele tem saúde para a tua alma, Ele tem vitória para te dar e abençoar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. João deixa claro ao Gaio: amado, desejo que vá bem em tudo, em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ele enfrentou problemas? Enfrentou, mas não perdeu a fé, mas não perdeu a esperança. E assim será na tua vida. Você não pode desistir, você não pode recuar. Ô pastor, mas o problema está sério, o problema está grave, mas maior é o Senhor na tua vida para te dar vitória. O justo vive da fé, não pode recuar, não pode desistir, não pode olhar atrás, tem que manter o sorriso no rosto. Tem que, para a pessoa que está atrás, sorria. Ô pastor, mas eu estou de máscara, sorri com os olhos. Sorria. Ô pastor, eu tenho vontade de chorar. Sorria, porque o Senhor é com você. Ele vai trazer refrigério à tua alma, porque Ele é o teu bom pastor. Ele vai tirar a angústia do teu peito, Ele vai tirar a ansiedade do teu coração, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer refrigério, Ele vai operar nessa causa, Ele vai dar vitória. Se anima, se alegra. O Senhor é contigo, tudo vai bem na tua vida, em nome de Jesus.